Evangelho de João, capítulo 13. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Versículo 1, a gente já começa com o princípio eterno. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Que é o princípio eterno. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. O versículo 7 aqui é uma promessa, né? Vamos compreender em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não vos lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Que eu falo que nem Pedro aqui, Senhor, me lava, mas me lava tudo, né? O corpo inteiro, os pés, a cabeça, a mão, o braço, as pernas, lava tudo, Senhor, me lava. E o que significa esse lava-pés, né? Por que Jesus fez isso aqui? O lava-pés era sinal de acolhida, de hospitalidade. Antigamente, era o escravo que lavava os pés. E o judeu não fazia isso, porque era muita humilhação, né? Você lavar os pés da outra pessoa. Então, quando Jesus lava os pés, Jesus se coloca em serviço, né? Jesus se coloca em serviço. Jesus é Deus e ele se rebaixou à nossa condição. Ele se rebaixou à nossa condição. Ele dá exemplo de que não devemos nos colocar acima dos outros e devemos servir ao próximo, se colocando no lugar. Então, que Jesus nos lave por inteiro, né? Lave tudo, lave os pés, a cabeça. Seguindo aqui, então aqui o versículo 7 é uma promessa, versículo 7 é a promessa, o versículo 8 é um princípio eterno. Então, se não os lavar, não terás parte comigo. Continuando aqui no versículo 10. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhe lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Versículo 13. Princípio eterno. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus, ele é mestre e senhor. Segue aqui uma ordem. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, né? Devemos nos colocar em serviço dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim façais vós também, né? Façais assim também vós. Então, versículo 14 e 15 é uma ordem de Jesus, né? Vamos nos colocar a serviço, vamos lavar os pés uns dos outros. Aqui segue aquela sequência, né? Princípio, ordem, princípio. Versículo 16. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Isso aqui é um princípio eterno. Não, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou, né? Deus é soberano, Deus é maior. Versículo 17, promessa. Se compreenderdes essas coisas, serei felizes, sob condições de as praticardes. Então, bora aqui rezar para o Espírito Santo nos dar discernimento para sermos felizes, né? Nessas condições. E seguir as ordens de Jesus. Versículo 18. Não digo isso de vós todos, conheço os que eu escolhi. Jesus conhece quem ele escolheu. Mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 40, 10.
Jesus conhece, Jesus nos conhece, Jesus nos escolhe, ele conhece tudo, mas tinha que se cumprir o que estava escrito, né? Deus sabia de tudo desde o princípio. Seguimos aqui, versículo 19. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem eu sou. Gente, eu não marquei, mas isso aqui é uma ordem, né? Vamos colocar como ordem aqui? Então, devemos, desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Então, creiais e reconheçais quem sou eu. Vou marcar como uma ordem aqui. Deixa eu virar um pouquinho aqui para eu poder marcar. Marca aí, versículo 19 aqui, ó. Ordem de Jesus. Seguindo aqui, versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe Jesus, recebe a Deus, né? É o princípio eterno, isso aqui. Tô aqui. Versículo 21. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de trair. Um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, essa parte aqui, João, é muito engraçado, né? Esse João, porque João sabia que Jesus amava ele e ele queria deixar isso aqui muito bem claro, que ele era o discípulo que Jesus amava. Estava à mesa reclinado ao peito de Jesus, mas pensa aqui, você tá ali do lado de Jesus, você deita o peito no... gente, você deita no peito de Jesus, esse João é... Bora a gente fazer tudo pra gente chegar um dia e fazer a mesma coisa que João. Eu quero fazer a mesma coisa que João. Eu quero me reclinar no peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Gente, isso aqui é pesado demais, né? O que significa esse pão aqui embebido, né? Esse pão passado no molho aqui. Isso aqui é um ato de acolhida. Quando a pessoa passa o pão no molho, né? Naquela época era um ato de acolhida. Aqui, Jesus não aponta o dedo, o que o Judas está fazendo. Jesus ele acolhe aquele que ele trai, aquele que traiu. Jesus acolheu Judas, né? Não o seu pecado, mas o pecador. Então, assim como Jesus nos deu o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, ele dá a própria vida para nos salvar. E devemos aceitar o pão do céu. Se Jesus está dando pão, vamos aceitar esse pão do céu, porque ele não está aqui para apontar os nossos pecados, ele está aqui para nos salvar e para nos acolher. Então, vamos fazer tudo, né? Tudo certo para que Jesus nos dê esse pão. E Jesus já nos deixou esse pão, o pão da Eucaristia. Seguindo aqui, Jesus disse-lhe então, o que queres fazer? Faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera, pois como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade. Compra aquilo de que temos necessidade para a festa. Ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. E era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Versículo 32, uma promessa. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco.
Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós, para onde vou, não podeis ir. 34, essa aqui é uma ordem bem ordem, né? Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar uns aos outros. Isso aqui é a ordem mais máxima que tem, né? E essa é a ordem mais difícil, amar uns aos outros. A ordem mais difícil, porque se todo mundo amasse uns aos outros, todos os problemas seriam resolvidos. Todos os problemas seriam resolvidos. Mas é muito difícil, né, esse mandamento aqui. Seguindo o versículo 35, um princípio eterno. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que funciona lá no céu. E o mais difícil disso aqui é porque temos que amar os nossos inimigos, né? É, gente, bora fazer esse exercício aqui de amor, né? Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Mais tarde a gente vai para lá com Jesus. 37. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei minha vida por ti. Darei a minha vida por ti. Eu vou marcar aqui uma caneta qualquer, porque isso aqui, ó, é tipo os mártires, né? Vamos dar a vida, porque do jeito que esse mundo tá hoje em dia, a gente não pode negar, não. Vai ver o que Pedro vai fazer, ó. Respondeu-lhe Jesus, darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Vamos dar a vida para Jesus. Do jeito que a gente tá, o que tá acontecendo, né, no rosário, que tem essa perseguição, que não pode fazer mais o rosário, e que como é que fala? Bloqueia lá e tudo mais. Gente, tá acontecendo perseguição, né? Então, bora dar a vida por Jesus. Vamos fazer de tudo para que não neguemos a Ele. Não vamos negar a Jesus. No momento de aflição e no nosso momento de desespero, devemos dizer, eu creio, Senhor. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, bora dar a vida. Dar a vida por Jesus, né? E não vamos negar Jesus não, hein? Então, vamos anotar aí as promessas, as ordens, os princípios. E seguir esse novo mandamento aqui, ó. O mandamento master, né, de Jesus. Amar-vos uns aos outros. Bora que amanhã tem mais. Dá um zoomzinho aqui, ó. Um zoom out pra vocês verem como é que tá ficando. Bora ver o comecinho? Ó, veio o começo, hein, gente? Já estamos no capítulo 13, olha só. Bora. E vamos fechar essa Bíblia aí, vamos ler bastante, anotar, fazer nosso diário. Cada dia que passa a gente tem mais sede, né? Fala sério. É tão gratificante. E como Deus não fica feliz vendo isso, vendo a gente estudando juntos aqui. Juntos somos fortes. Se alguém tá querendo desistir, não desista. Manda esse vídeo aí pra alguém que quiser acompanhar. Pra poder, ó, não negar a Jesus. Não vamos negar. Vamos dar a vida por ele. Falar que nem João. Aqui, ó, que Jesus me ama. Aí eu quero... Aqui, ó, que ele fala, né? Eu quero reclinar meu peito, me reclinar no peito de Jesus. Então, bora amar Jesus. Então, até amanhã, gente.